Olá, eu sou a Érica Andrade, o Família Mais está no ar. Família Mais de hoje com uma convidada relevante, esposa, mulher, mãe, Paula Santos, esposa do Fernandinho. E o tema do programa é Paula e Fernandinho, nossa história. Você não pode perder. Mas antes, eu queria te convidar a acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério. @Ministério da Família IBA. Só seguir a gente no Instagram e ser abençoado. Vamos à reflexão do dia. Dê valor à vida. Ela é sua grande oportunidade de fazer-se como pessoa, de apreciar os valores da esperança, de desenvolver a paciência e de encontrar a verdade das coisas, de aprofundar-se em si mesmo, de alavancar os valores próprios e elaborar as alegrias. Viver é como fazer um curso com várias disciplinas. Entre as principais, o aprimoramento de si mesmo, o desenvolvimento da felicidade, o aumento da crença em Deus e a vontade de progredir. Aprecie e valorize a sua vida. Família Mais de hoje com uma convidada muito querida, relevante, falando sobre nossa história, Paula Santos. Ela é esposa do Fernandinho, mãe do Azaf, da Mariá e do Abner. Paula, muito obrigada pela sua presença no Família Mais. Obrigada, Érica. Para mim é uma honra sempre estar em algo da Igreja Batista Atitude, que seja um momento de bênção. Amém, amém, vai ser. Paula, a gente quer conhecer um pouco mais da sua história, não tem como falar da Paula e não falar do Fernandinho, né? É uma família ali que a gente consegue ver realmente a presença de Deus na vida de vocês, no ministério de vocês e na família. Então eu queria que você falasse pra gente, né? Porque vocês se conheceram bem novinhos, bem jovens, vocês já estão aí casados há mais de 20 anos, que bênção, né? Como é que foi esse encontro de vida, sonhos e propósitos? Eu e Fernandinho começamos a namorar bem cedinho, né? Então, eu costumo dizer que a gente não conta muito sobre isso, porque nós não queremos que os nossos filhos comecem tão cedo. Mas o fato é que a gente começou namorando com 15, 16 anos. Fernandinho veio do Nordeste, depois do Espírito Santo, por causa do serviço do pai. E ele chegou até Campos, onde eu nasci, na minha igreja. E aí a gente começou uma amizade, um relacionamento assim, através da música. Porque nós começamos a cantar juntos, Sim. Depois a gente formou uma banda, que a gente saía pela cidade, pelas escolas, evangelizando, pelas igrejas. Como amigos. No início, sim. Sim. Depois ele Se aproximaram ali e acabaram namorando, né? Isso. Então a gente começou assim, novo, namorando. Sim. E através da música mesmo. Sim, a música uniu vocês desde o início, né? Isso. Você já cantava então, né? Eu já. Cantei em casamento, cantei em culto fúnebre. Já cantei, sim. Muitas vezes, assim, antes mesmo da gente ter essa formação do nosso ministério, né? Sim, sim. E hoje vocês são parceiros de vida para tudo, né, Pra Paula? É incrível, né? Pra tudo. E é bom trabalhar junto com o marido, Paula? Dá ruim às vezes? Com certeza. Vida real, viu, gente? Com certeza, né? A nossa unidade está em Cristo, Sim. né? Mas eu sou uma pessoa, ele é outra pessoa. Há uma identidade, Então, né? existe nessa caminhada toda aí de renúncia, né? Eu Verdade. tenho que abrir mão daquilo que eu quero, daquilo que eu acho que é certo, em função daquilo que nós dois, no caminho que nós dois precisamos trilhar juntos, né? Sim. Não adianta eu puxar para um lado ou ele puxar para o outro, mas acima de tudo eu entendo ele como uma autoridade espiritual na nossa casa, a partir da nossa casa. Sim. Então, é isso. Verdade. Então, mulheres que estão ouvindo a gente, esposas, a importância que a Paula está trazendo aqui, né, do homem ser autoridade espiritual no lar. Com certeza. Não é isso? E se submeter a essa autoridade, né, Paula? Até para aqueles que não estão que não são cristãos, que estão assistindo a gente, mas a gente reconhece que Deus, quando criou o homem, criou com essa característica, não é isso?
E não há nenhum problema em submeter, né, o seu marido. Não deve ser um problema, né? Por mais que nós mulheres, como Eva lá no início, teve a iniciativa de fazer algo que Deus não queria, não esperava e disse que não é esse o caminho, mas ela induziu para que eles fossem. Sim. Nós mulheres, como pecadoras, também temos esse intuito de querer levar de acordo com o que a gente pensa, né? Então, eu costumo dizer que isso só é diferente quando a gente é controlado e dominado pelo Espírito Santo. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente até erra, mas a gente tem a consciência de frear, de voltar para o caminho que a gente tem que seguir, né? Verdade. Isso torna bem mais leve, né, Paula? Quando a gente deixa o homem conduzir, não é? Mas aí tem um problema dos homens que não são sacerdotes da casa, né? E como faz, né? Tem que orar. É verdade. Ou a gente casa, a gente acha que a gente casa errado. Sim. Ou a gente acha que tomou uma decisão errada, não era com ele, porque eu já ouvi, eu vou me separar porque não foi Deus que nos uniu. Você já tomou sua escolha, né? Verdade. Agora você tem que arcar com essa responsabilidade. Verdade. Então a gente tem que crer que o Deus que fez o cego ver, o Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que restaura relacionamentos, que muda vidas. Sim, sim. Né? Porque antes mesmo de ser um bom marido, ele tem que ser filho de Deus. Então a mulher sábia, temente ao Senhor, ela tem que orar e crer incansavelmente de que Deus pode mudar a história dela. Sim. Em qualquer circunstância. Verdade. Pode levar anos, mas muda. Amém, amém. Então creia que é possível mudar. É possível sim. E Paula, você já imaginaria que o grande ministério que Deus estava confiando a vocês, você já imaginava, você já sonhava, já tinha isso ali dentro de você? De jeito nenhum. Não? Não. Não, porque a gente sempre viveu esse evangelho raiz, esse envolvimento com a obra de Deus na igreja local. Sim. Nós vivemos, eu cresci com a minha mãe trabalhando na igreja, meu pai trabalhando na igreja, servindo ao Senhor. Sim. Ensinando a mim e a minha irmã a vivermos para o Senhor. Então, tudo que a gente pensava era pela igreja, para a igreja, né? A igreja de uma forma, como igreja de uma forma geral, Sim. corpo de Cristo, mas ali a igreja local. Então a gente realmente não imaginava, tudo que a gente pensava, tudo que a gente sonhava era para ali. Então eu e Fernandinho, a gente já chegou a liderar o ministério local, o ministério de louvor da igreja local. Isso foi desenvolvendo e através dele é que Deus foi dando canções. Sim. E aí, quando a gente teve a oportunidade de gravar, nós não gravamos o nosso primeiro. Eu falo nosso porque é um ministério familiar, Sim. né? Assim que a gente costuma dizer. Então, a gente gravou primeiro o CD da igreja e depois Deus deu o nosso primeiro CD. Então, o nosso foco era todo ali. Quando o Fernandinho gravou o primeiro CD, ele falou assim, que sempre foi chamado de Fernandinho, né? Então, quando ele gravou, ele falou assim, que nome? Eu vou botar Fernandinho? Boto Fernando? Eu falei, bota Fernandinho, porque a nossa cabeça era só a igreja. Entendi. E a cidade. A gente queria ganhar a cidade para Jesus, né? Então, bota Fernandinho, todo mundo te conhece como Fernandinho. Então, depois que foi lançado o primeiro CD, o segundo CD, as pessoas começaram a botar o sobrenome dele. Ou era o Fernandinho de Campos, por causa da cidade, Sim. ou o Fernandinho Faz Chover. E aí virou o Ministério Faz Chover. Entendi. E o que é mais desafiador para vocês aí nesse ministério? Bom, então, assim, mais especificamente, no nosso caso, eu acho que chega uma hora, de uma questão mais particular, que as coisas se misturam um pouco, né? A questão familiar, o ministério. Vida pessoal, isso, com vida ministerial. Assim, eu me envolvo em tudo muito, né? Sim. E a minha prioridade é ajudar o meu marido e a educar os meus filhos, né? Então, eu já trabalhei, eu sou assistente social, eu já trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo. Uau. Então, chegou um tempo na minha vida que eu provei mesmo de viver assim por fé, porque a gente financeiramente eu não poderia abrir mão, mas assim, por fé, a gente entendeu que eu poderia fazendo isso, porque, com a certeza de que Deus nos sustentaria. Então, existem algumas questões
nessa área da submissão que você falou, quando eu arrumei o meu primeiro emprego, o Fernandinho não tinha emprego. Então, quando eu recebi o meu cartão do banco, eu entreguei na mão dele, mostrando para ele, para qualquer coisa que viesse contra nós, de que a autoridade era dele, que nada disso sairia de mim ou a partir de mim, porque eu é que estava provendo naquele momento. Então, ali eu acho que foi um marco assim, na nossa vida, de declarar mesmo, você que é autoridade aqui em casa, independente se você está trazendo dinheiro ou não. Mas e também costumo dizer que, com relação a isso, quando a gente ora e ajuda, auxilia o marido a voar, a gente vai junto. É verdade, Né? eu creio Quanto mais nisso. alto ele sobe, a gente está indo Sim. junto. Não é na frente, é junto, É né? junto. Então é isso. E é desafiador, sim, porque existe um mercado por trás disso, existe um comércio por trás disso. Nós dependemos disso, sempre dependemos, mas é desafiador porque a gente tem que equilibrar muito bem isso. E graças a Deus, assim, Deus tem nos sustentado, tem dado muito além do que a gente imaginava, né? E Fernandinho tem um coração muito, muito em Deus, assim, de dar. Então, ele abre mão de muita coisa, inclusive financeiramente falando, até mesmo para declarar mesmo, dizer para Deus, eu não dependo do dinheiro, eu dependo do Senhor. Né? Que Porque lindo. a gente costuma dizer, se faltar a voz dele... É a verdade, gente para, né? Então é o Senhor mesmo, não tem outra fonte. E a gente consegue ver isso nitidamente, né? Que é o Senhor que sustenta vocês, né? Que bom ter vocês assim, né? Também abençoando as nossas vidas através de louvor. Quem nunca foi impactado por uma música do Fernandinho e da Paula, né? Estar em família faz diferença nos âmbitos profissional e ministerial? Diferença tem, né? Depende da profissão e depende da pessoa, né? É verdade. Eu acho que precisa haver uma unidade, né? Precisa haver amor acima de tudo, ou antes disso precisa haver temor ao Senhor. Isso quando a gente fala de família crente, né? O temor ao Senhor tem que ser o que está no topo, né? E aí a gente é capaz de amar, a gente é capaz de respeitar. Então, nessa família precisa ter o temor ao Senhor. Então vai depender da profissão. A pessoa que o casal em que o marido é engenheiro, a mulher é médica, eles vão se encontrar em algum ponto que é o equilíbrio, né, no trabalho. Um não pode se entregar tanto e abrir mão das prioridades da família. Agora, no nosso caso, tem casal que prefere que não seja assim, né? Então, comigo e com o Fernandinho, ele faz questão que eu esteja em tudo. Às vezes eu mesmo falo, não, agora não, é você e tal. Ele faz questão, nós crescemos assim, então, porque ele tem a consciência de que Deus deu um ministério e uma missão, não para ele, mas para nossa família. Então, a gente vai rompendo as nossas limitações dia a dia, rompendo as nossas limitações em cada processo, em cada coisa nova que vai surgindo, né? Então é isso, eu acho que o desafio existe sempre, porque existe uma luta, né, contra a carne. Sim, sim. Então, realmente é um desafio sempre, mas que a gente vai vencendo. Verdade. No seu caso, né, no caso de vocês, não é só o desafio profissional, também ministerial. Eu acho que por isso também que requer mais desafio, né? Porque eu sou psicóloga, mas eu sou serva antes de ser psicóloga, né? Mas eu vivo da minha profissão e vocês vivem da profissão e do ministério. Como você falou, se faltar a voz, né? Somente a presença de Deus mesmo. E somente só ela já basta, né? É o suficiente. É o suficiente. Mas, Paulo, eu imagino que na agenda de vocês, né, sempre haja uma brecha ali para um tempo de qualidade em família. E o que vocês mais gostam de fazer? Eu acho que tem duas coisas que a gente acho que gosta muito, que é estar na nossa casinha de praia, tirar uns dias assim junto. Sim. Aquele tempo que a gente não tem que arrumar mala, que não tem horário marcado. A gente gosta de assistir filme, a gente sempre traz todo mundo junto para a gente estar assistindo um filme, coisas que nos edificam também, que nos trazem algum
é desafio novo, alguma mensagem importante para nós, né, de valor. Então é isso, a gente gosta muito. E a pipoquinha que não pode faltar. Ou seja, pipoca em família, né? Com Com os certeza. filhos. Que bom, é necessário, né? É preciso, né? Muito. Tempo é algo que a gente tem ali buscado e achado que falta tempo. Na verdade, falta prioridade, né? Prioridade. Não tempo. Tempo sempre existiu às 24 horas. E trazer esse tempo de qualidade para o casal e para a família é super necessário, né? Realmente, é prioridade. Prioridade. Me conta um pouco sobre os 3 filhos, né? Me fala um pouco sobre Mariá, sobre Azaf, sobre Abner. Eu imagino que cada um deve ter o seu jeito. E como que você lida e valoriza o perfil de cada um? Eu tenho uma, já é desafiador, imagina com 3, né? Não é fácil, não. A minha mãe diz que é igual os dedos das mãos, né? São 3 diferentes. O amor é o mesmo, mas cada um tem as suas particularidades, individualidades, não é isso? Com cada um a gente desenvolve algo especial, né? Com cada um deles. Me fala a idade deles primeiro. O mais velho vai fazer 21. 21 anos. Faz faculdade, estuda fora. Só que esse ano de pandemia ele está com a gente, está estudando online, mas está com a gente esse ano. A gente está gostando, porque ele foi cedo para lá, para fora. O do meio tem 15, que fez agora, o Abner. A Zaf é o surfista, a Abner gosta de cavalo. E Maria música. Maria vai fazer 14 anos, é uma princesa, assim como os meus príncipes. E ela gosta de música. No ano passado, a gente gravou um EP com ela, com 4 canções. Uau! Uma das canções ela compôs com o Fernandinho. Que lindo! Começou e ela foi lá, terminou. Então, foi lindo, assim. Mas você falando deles serem diferentes, eu fiquei feliz uma vez que uma pastora conhecida falou comigo. Eu fico impressionada como você consegue, ao mesmo tempo, de estar com os 3 da mesma forma, mas você consegue ver cada um separadamente. E eu fiquei feliz com aquilo, porque realmente eles têm personalidades diferentes e a gente precisa também ativar coisas diferentes em cada um deles, né? Verdade. Então, e eu tento, assim, como eles são idades diferentes, o mais velho tem 6 anos de diferença para o irmão, 7 anos para a irmã. E os 2 pequenos, coisa de mãe. E os 2 menores, eles têm um ano de diferença, só que é um menino e uma menina. Sim. Então, a gente fica ali numa trabalheira para ver um filme que agrade todo mundo, um passeio que agrade todos eles. Imagino. E a gente não abre mão da gente estar junto. A tendência, às vezes, o mais velho, né? Não quero participar desse evento aqui da família, não. Mas, assim, Fernandinha é muito firme nisso. Sim. Não, isso aqui é a reunião da família, isso aqui é o encontro da família, o passeio da família, e você faz parte disso, ou o outro, você faz parte disso, para a gente ter sempre essa consciência familiar, né? Sim, é importante, né? Com certeza. Muito importante. E o que você diria para os pais, né, que estão agora assistindo a gente em casa, né, se trazendo um pouco da história de vocês, família? Porque hoje a gente vive um tempo muito desafiador com os nossos filhos, principalmente nessas idades. A gente sabe que a idade da adolescência é a idade de mais conflitos, mas eu falo para os pais, entendam, eles não são nem adultos e nem são crianças, e como lidar com isso? E às vezes a gente vê que a dificuldade está no pai e na mãe. O que você diria para esses pais que estão passando por algum momento assim difícil com seus filhos, Paula? A gente está vivendo um tempo ainda mais difícil. Sempre foi complicado de alguma forma. Se a gente for ouvir vários pais aí, eles vão contar no tempo da história deles algo desafiador naquele momento. Só que a tendência realmente é cada vez estar pior, né? Sim. Eu acho que as influências externas cada vez mais presentes na nossa casa, na vida dos nossos filhos, porque através da internet, coisas que ficavam tão distantes de nós, hoje elas chegam em segundos. Basta a gente abrir o celular. Não precisa de grandes coisas, de um cenário, de um momento. Basta ligar o celular e aquelas informações, todas aquelas influências vão chegando em segundos, né? Então, assim, para os pais crentes, a gente precisa se manter na palavra. Não existe outro caminho.
Por mais eu sempre digo que o diabo, sabendo o poder da palavra em nós e através de nós, ele sempre dá um jeito de nos afastar dela, nos consumindo com outras coisas, ou consumindo o nosso tempo com outras coisas, nos distraindo, nos levando para outros caminhos, mas a palavra é o que nós precisamos para nós sermos transformados, porque você falou, às vezes a dificuldade está nos pais. Sim. Realmente nós trazemos coisas dos nossos pais, então a gente precisa ser transformado. Não adianta a gente dizer, o fulano tem esse temperamento, precisa respeitar ele, não. O temperamento precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Porque como eu falei lá atrás, se a gente é morada de Deus, casa do Espírito, então ele precisa dominar, ele precisa nos conduzir. Porque senão, todo instante da nossa vida, a gente pede licença para ele. Senta aqui um pouquinho e a gente vai fazer isso aqui do nosso jeito e tal. Então, é importante que os pais, nós, tenhamos a palavra, e a gente sabe disso, que a palavra é o condutor de tudo, que vai nos orientar, que vai nos ensinar. Mas vira e mexe, a gente se esquece disso, que a gente tem algo poderoso do nosso lado, Verdade. que é a própria palavra de Deus, né? Tá tudo ali, tudo que nós precisamos, toda a instrução necessária que nós precisamos para os nossos filhos, mas também algo transformador para as nossas vidas. Porque às vezes, como pai, como mãe, a gente vai conduzindo os nossos filhos da maneira como nós pensamos ser o melhor. Mas nós precisamos entender como Deus quer que nós façamos, como Deus quer que nós possamos agir de acordo com determinadas situações. Então, assim, palavra de Deus e oração. É isso. Nós não podemos, como crentes, a gente pensar em mudar os nossos valores, os nossos princípios por causa de época. Nós estamos vivendo uma época e que a gente não pode ser tão rígido assim, né? O que a gente às vezes ouve? A Bíblia é muito rígida. Será que é isso mesmo? Não será que é isso mesmo. A gente não pode mudar o que a palavra diz, nós não podemos mudar a Bíblia, né? Aquela frase que fala que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então, ela é tudo que nós precisamos. E nós, como pais, não podemos mudar os nossos valores, princípios, como eu falei, de acordo com a época, de acordo com o momento. A gente tem que ser firme nisso. Estou dizendo que a gente tem que ser rígido, maldoso com os nossos filhos. Porque eu sofri com tanto autoritarismo dos meus pais que eu vou ser. Não, nós temos que conduzir a vida dos nossos filhos de acordo com o coração de Deus, né? Então, eu tenho uma coisa que a gente tem conversado muito lá em casa, é que, infelizmente, alguns pais, especialmente líderes, pastores, têm mudado seus valores, seus princípios, algumas coisas até da palavra, porque os filhos, adolescentes, jovens, trazem coisas para eles, trazendo algum confronto. Pai, não é bem assim. Entendi. Será que não pode ser assim? Fica flexibilizando ali, né? Flexibilizando. Então, isso é um transtorno para a obra, isso é um transtorno para o reino de Deus, né? Para a própria casa, né, Paula? Para a própria família, né? É verdade. Para a partir da casa. Minha convidada de hoje é a Paula Santos, esposa do Fernandinho, falando sobre a nossa história. E você, pai, mãe, que está assistindo a gente, achei sensacional ela trazer. Permita-se ser transformado, mudado, que com certeza você vai ver a mudança nos seus filhos, não é isso, Paula? Mas vamos lá, Paula, me fala, como que você consegue instruí-los ali na caminhada cristã? Com idades ali, né, diferenciadas, idades desafiadoras, como você bem trouxe, a internet, né, a evolução das informações chegou muito rápido aos nossos filhos. Né? Eu tenho uma de 6 anos que ela fica ali, olha que eu nem permito, ela não tem celular. Outro dia ela perguntou com quantos anos eu vou ter celular? Eu falei, nem tão cedo. Né? Mas assim, como que é instruir os meninos na prática? Como eu já falei, a instrução vem da palavra de Deus. Mas eu acho que na prática, como você falou, e cada um numa faixa etária, no momento da vida, eles vão trazendo no dia a dia as questões deles, no interior deles, questões que eles vivenciam na escola, na igreja, com um amigo, com um colega. Então eles trazem, a gente vai trabalhando e ensinando sobre aquilo para eles, para que eles também consigam refletir, pensar e analisar se realmente está certo. Mas eu ainda não entendi, né?
Então, todo momento a gente está fazendo isso. Uma coisa que eu sou muito abençoada, assim, quando... Fernandinho não brinca muito, né? Assim, não brinca muito, que eu digo, ele não brinca muito ali no negócio. Como é que a gente fala? Não brinca em serviço, né? Então, assim, a gente entrou no carro, os três estão com a gente, ele liga uma música, aí ele começa a contar uma história para eles de vida, e começa a ensinar para eles, mostrar. Então, isso tem sido muito bom e muito importante, até para aproximá-los cada vez mais de nós. Você está falando, então, assim, o diferencial que eu estou percebendo em vocês é que você sabe ouvir os seus filhos, né? Eu procuro ouvir os meus Porque os pais querem muito falar aos filhos, exortar os filhos, orientar os filhos, mas muitas vezes não estão disponíveis a ouvir os filhos, né? A minha filha sabe a mãe que tem, né? E aí ela fala assim, deixa eu falar. Aí eu paro assim, né? Mas isso acontece comigo também. Deixa eu falar, eu preciso falar. Aí eu paro tudo e falo, ok, pode falar. Porque às vezes a gente se perde. Eu ouço tantas pessoas, eu trabalho ouvindo as pessoas, né? Então a minha escuta já é uma escuta um pouco diferenciada. Só que no dia a dia, às vezes, ela quer falar, mas ela quer a minha atenção. Ela está dizendo assim, eu preciso ser ouvida. Né? Então é importante os pais entenderem que precisam ouvir os filhos, não é isso? Eu acho que os pais, eu acho que tem uma tendência muito fácil nós pais da desconfiança o tempo todo, né? Será que ele está falando a verdade? Será que é isso mesmo, né? Verdade. A gente tem que realmente estar investigando o tempo todo, estar ali acompanhando o tempo todo. Mas uma vez, conversando com o Fernandinho, eu falei, a gente precisa, em alguns momentos, dar chance, né? Porque se o tempo todo a gente desconfia, chega um ponto que ele fala assim, pra que eu vou falar a verdade? Não confio em mim mesmo, né? Já não confio em mim. Como é que eu vou me abrir, né? Não vai fazer diferença, né? Verdade, boa colocação, Paula. Eles também pensam em seguir ali os passos de vocês no louvor, na adoração, na ministração. Interessante, você trouxe, os três são bem ecléticos, né? Cada um ali... Então, quando a gente veio para o Rio, tem 7 anos, foi quando eles começaram a ter uma experiência com a música, mais o meu mais velho, né? E depois, mais tarde, os outros 2 mais novos. Mas a gente não fez isso com a intenção de que ele vai tocar com a gente, ou ele vai cantar, o caminho dele é esse. Mas a gente achou que seria importante, e foi muito importante para o meu mais velho. Ele desenvolveu em muita coisa. E hoje, Fernandinho fala, ele toca mais do que eu. Tem coisas que eu tenho que aprender com ele. Mas ele, por exemplo, ele foge. Porque ele fala, eu gosto de cantar, eu canto, eu toco, mas não é para isso, mãe, não é para subir lá em cima, não quero e tal. O do meio está aprendendo, ele, assim, naturalmente, ele tem o dom, ele é muito, desde novo, de perceber, musicalmente falando, mas ele ama cavalo, ele compete com cavalo, já ganhou prêmios. Então, tudo dele, ele pensa, é roça, é cavalo, e quando sai de casa para treinar, sai de bota, sai de cintão, sai com chapelão. Então, a vida dele, isso foi natural? Foi dele mesmo? Ele que escolheu isso? Dele, foi. A gente... Assim, acho que naturalmente, se você tem oportunidade, você coloca seu filho ali, ou numa bateria, ou a cavalo, no cavalo, para poder experimentar. E a gente ia sempre para um hotel fazenda que tinha uns cavalinhos. O meu mais velho curtiu isso até o adolescente, mas aí esqueceu. Já o Abner, ele tem uma paixão fora do comum pelo negócio. Agora, se Deus vai chamar para a música, né, nós estamos aqui para empurrar. E a Maria já é natural mesmo, ela... Já está compondo, né? Ela compõe. Olha. E compõe muito em inglês, porque como ela estuda na escola americana, então ela desde novinha ali, então naturalmente a composição vem em inglês. Flui em inglês. E ela ama, ela teve um tempo que ela gostava tanto quanto cozinhar. Aí ela falou, mãe, eu não sei se eu vou ser cozinheira ou se eu vou ser cantora. Eu falei, faz os dois, filha. Imagina você cozinhando e cantando, que lindo, né? Mas brincando com ela, eu falei, mas
ora, vamos ver o que Sim. Deus quer. Mas hoje ela vai fazer 14 anos esse mês, tem um coração muito simples, é uma menina meiga, festeira. Hoje ela me mandou, mãe, escolhe um calendário, que ela faz aniversário dia 21 de abril. Escolhe um calendário, porque eu quero pedir minha tia para imprimir para mim, porque eu vou marcando os dias até chegar o meu aniversário. Isso então ela aí. é super festeira, é uma menina Gosta muito... de celebrar a vida. Isso, muito alegre. E a gente está muito feliz. Ela participa do Ministério de Louvor dos Adolescentes na igreja e tem se empenhado bastante. Uma casa bem musical, bem alegre, não é? É, musical. São tímidos. São tímidos. Mas todos eles têm um envolvimento, de alguma forma, com a música. Paula, vamos falar um pouco mais sobre o ministério com o seu marido, né? Uhum. Qual foi a música que mais marcou a vida de vocês? Olha, eu acho que a Faz Chover, né, foi a canção que marcou muito a nossa vida, porque foi praticamente o início de tudo, né? Nós não tínhamos, como a gente falou lá no início, a dimensão do que Deus ia fazer, para onde Ele ia nos levar. Sim. E essa música foi algo que começou em nós, né? Clamando mesmo a Deus pela chuva dele, que eu costumo dizer que essa chuva é mais da presença de Deus, né? E quanto mais da presença de Deus, mais fruto a gente dá, né? Verdade, como a chuva que cai, né? Então é isso, eu acho que Faz Chover. É a música que marcou. Na verdade, eu tenho outras, assim, que eu amo. Mas para dizer assim, um marco na nossa vida, acho que foi Faz Chover. E, Paula, tem alguma história que envolve essa experiência que você pode nos contar do Faz Chover? Eu acho que é isso, sobre o que eu falei, de que nós não tínhamos essa dimensão do que Deus ia fazer, e Deus começou de uma maneira poderosa trazer um avivamento assim para nós, para nossa igreja, porque o nosso pastor investiu muito naquilo que Deus estava depositando na nossa vida. Então, assim, o que aconteceu na nossa igreja, o que aconteceu na nossa cidade, e a partir dali o que Deus fez através dessa música no Brasil, né? Eu acho que essa é a história, assim, de algo realmente diferente que Deus fez na vida das pessoas através dessa canção. Verdade, não tem como cantar Faz Chover e não lembrar da voz do Fernandinho ali cantando, né? Eu falei, impossível, minha filha gosta, meu marido canta, eu falei, não, tem que ser o Fernandinho, vamos lá, vamos ouvir. É um marco não só para vocês, acho que na vida de muitas pessoas, né? É, com certeza, sim. E me fala agora, nós ainda estamos vivendo em pandemia, né? Não cessou ainda a pandemia, nós tivemos que ressignificar a nossa vida, o nosso tempo, as nossas prioridades. E como que está sendo para vocês, né, durante a pandemia, esse isolamento? Como que vocês têm feito com os filhos? Nós começamos a nossa quarentena 2 dias depois da gravação do DVD Santo, né? Nós marcamos a gravação para o dia 14 de março e na sexta-feira a coisa explodiu, vamos dizer assim, de que tinha que tudo parar. E nós nos vimos diante de um desafio muito grande, né? Porque as pessoas já tinham se comprometido de estarem aqui, tinha um envolvimento de muitas pessoas para gravar, o coral, a orquestra, todos os músicos, a direção, tudo, né? Então, na sexta-feira, dia 13 de março do ano passado, a gente chegou no local e aí a gente teve que tomar essa decisão de gravar ou não gravar. Gravar sim, sem público, libera para o público, o que a gente faz, né? Então, um pastor, amigo nosso, ele falou com o Fernandinho, vocês precisam priorizar nesse momento a vontade de Deus e a credibilidade que Deus tem dado ao ministério. Então, foi um desafio, mas a gente gravou com toda a estrutura, só que sem público. E foi, assim, uma grande experiência para a gente entrar nessa quarentena, mas foi um desafio, porque foi muito investimento naquilo, né? Mas naquele dia da gravação, o DVD é Santo, o nome do DVD, do álbum, né? E o diretor, Deus deu para ele, coloca 3 cadeiras no público, né? No espaço do público,
representando o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que lindo. E nós cantamos ali. Primeiro que as nossas gravações são um culto, né? A gente não para, a gente a gente faz uma entrega mesmo, assim, de adoração a Deus. Então, eu costumo dizer que a gente registra um culto. E ali naquele dia foi desafiador, porque o público não estava ali. E como que nós faríamos, né? Então, as 3 cadeiras naquele lugar e a gente ali registrando aquele momento nosso, só nosso, né? Então, nós entendemos ali que realmente era daquela forma que Deus queria. Eu não quero atenção para nada, somente para mim, né? Então, nós entramos na quarentena desse jeito, assim, eu dou graças a Deus por isso, porque foi desafiador, mas foi muito importante para nós a gente encerrar ali aquela etapa e entrar com isso, com essa adoração ao Rei dos Reis, aquele que é santo, o único que é santo, né? Então, as primeiras semanas, assim, a gente ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. Acho que quase ninguém, né? Ninguém, né? Ninguém estava entendendo. Nós vamos voltar ao normal em maio, depois nós vamos voltar ao normal em agosto, e nós ficamos com aquela pendência de fazer um lançamento do DVD com o público que tinha adquirido o ingresso, né? E aí, no primeiro mês, foi em março ainda, Deus deu uma canção para nós, exclusivamente por conta dessa situação que o mundo estava vivendo, que é a canção Ele Está Comigo. Se você ainda não conhece, eu sugiro conhecer. A canção Ele Está Comigo, que é linda, que fala, a tempestade vai passar, né? Vai passar. Amém. Então, nós passamos todo esse período de quarentena no ano passado, Deus nos deu a oportunidade de trabalhar muito. Nós trabalhamos muito em estúdio, nós entregamos muita coisa, assim, ofertamos muita coisa para Deus e entregamos, né, para a igreja do Senhor aquilo que a gente fez em estúdio. Então, nós fizemos muitas lives, nós gravamos muitas coisas, né, muitas coisas nós fizemos durante esse período. Que bom. Ficaram totalmente dependentes ali de Deus, né? Totalmente dependentes de Deus. Nós mudamos algumas coisas no nosso trabalho, mas com relação ao trabalho, nós não paramos em momento nenhum, nós gravamos muito, né? O que foi bênção para as pessoas, né? Os testemunhos que a gente tem recebido. Ainda hoje as pessoas falam, as canções têm me alimentado, as canções têm me feito reviver, têm me trazido esperança, né? Têm me tirado o medo, que é a palavra, né, hoje. É verdade. Tem me tirado o medo, isso tem me ajudado muito e as pessoas agradecem. Então a gente ficou muito feliz de poder contribuir dessa maneira e abençoar as pessoas, né, glorificar a Deus, que a gente pôde fazer isso, nada impediu, né? Assim como outras pessoas e a Igreja do Senhor que não parou, né? Não parou, né? é verdade. Paulo, antes da gente finalizar e ir para o segundo bloco, queria te convidar a assistir comigo o nosso quadro Dicas Práticas. Pode ser? Olá, eu sou Bianca Valandro e a minha dica de hoje é: tenha tempo de qualidade com seus filhos grandes. Faça coisa com ele, coisas que eles gostam e mesmo que você não goste. A gente teve um exemplo agora em janeiro. O meu filho mais velho ama escalada, ama trilha, ama cachoeira, coisas radicais, e eu não gosto nada disso. Mas a gente acabou indo com ele, nós tivemos um tempo maravilhoso em família. Então faça coisas com eles, mesmo coisas interessantes, tenha tempo com eles, mesmo que você não goste do que você está fazendo. Esse tempo vai ser bom e ele vai perceber que você está fazendo algo para agradá-lo, algo que não é do seu feitio, não é o que você mais gosta de fazer, mas você está querendo gastar tempo com ele, seja em qualquer situação. E aí, Paula, o que você achou da dica prática da Bianca, né, pastora Bianca Valandro? Amei, amei, amo a Bianca. Então, valeu muito a dica, ela tem muitas dicas especiais. É verdade. Né? Paula, como a mulher realmente consegue edificar a casa? Eu já falei sobre isso lá no início e vou repetir. A gente só consegue cumprir esse papel de edificadora se a gente estiver cumprindo os propósitos de Deus para a nossa casa. Sim. Se o nosso olhar,
se os nossos ouvidos, se o nosso coração tiver para ouvir a voz de Deus, a gente consegue cumprir esse papel de edificadora. Fora isso, a gente não consegue, porque por nós mesmos a gente só pensa no nosso próprio interesse. Então, a gente precisa da voz de Deus para cumprir esse papel no nosso lar. E fica tão mais leve quando a gente coloca assim, né? A dependência em Deus, né? Com Não certeza, na gente, com né? certeza. E que tipo de aconselhamento bíblico você deixaria para os casais que passam hoje por um momento de crise, Paula? A gente precisa ter o nosso casamento baseado nos propósitos de Deus. Eu costumo dizer que nós nos unimos, as pessoas costumam dizer, né? Nós unimos propósitos Sim. quando a gente fala de relacionamento, de amizade, seja o que for. E no casamento não é diferente. A gente se une para cumprir os propósitos de Deus. Eu acho que o casamento se torna totalmente diferente quando a gente tem plena consciência de que nós não casamos para a gente ser feliz, porque a gente se frustra quando o marido faz algo que decepciona a gente. E assim o contrário. Então, o casal cristão, né? Então você que está pensando em se casar, você precisa se casar com um homem crente. E você precisa, homem, casar com uma mulher crente, que vocês caminhem na mesma direção. Então, nós casamos, eu costumo sempre dizer isso, que o homem e a mulher se casam para cumprirem juntos os propósitos de Deus. Eu acho que com essa visão a gente caminha de forma diferente, a gente se desafia de maneira diferente, as nossas questões elas se tornam ou tomam um rumo diferente. Então é isso, eu acho que a nossa visão, o nosso foco tem que ser esse. Cumprir os propósitos de Deus, acima de qualquer coisa. E acima de qualquer crise, né? Acima de qualquer crise. Eu sei que esse é um assunto muito mais extenso, Sim. longo, não é simples, né? A gente falou sobre temperamentos transformados, a gente mudar. Eu acho que o que nós precisamos hoje, nós falamos muito, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é transformar o mundo, não é a gente querer transformar o nosso filho, o nosso marido, o nosso líder, o nosso pastor, a esposa do nosso pastor, mas é transformar a nossa mente. A gente precisa ter esse renovo, essa renovação de mente, de pensamentos, né? Como as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã, da mesma forma nossa mente tem que ser renovada. Então a gente precisa viver nesse âmbito para que a gente realmente consiga fluir, né, nos propósitos de Deus na nossa vida e através de nós. Sim, sim. Bem, essa eu quero muito ouvir de você, né? Porque eu que trabalho com casais de namorados e noivos, olha aí, a dica para você, aluno do UAN, você que participa dos cultos do Namora 3, Paula, né? E Fernandinho farão 24 anos de casado, então eu queria ouvir de você, né? O que você diria para os casais de namorados para eles terem um relacionamento saudável e feliz? O que você diria para eles, Paula? Olha, hoje eu tenho um filho de quase 21, né? E a gente tem conversado bastante sobre isso. Tem que ter propósito da mesma forma desde o namoro, né? Sim. Porque lá na frente, depois de casados, a gente não tem como mais dizer que não era isso que eu queria, não era bem assim, ou Deus não nos uniu, então por isso que eu não estou feliz. Então, tudo na nossa vida parte das nossas escolhas. E as nossas escolhas têm que estar baseadas na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Verdade. Então, eu acho que, eu creio, né, que o primeiro passo tem que ser esse, que é aquilo que a gente já falou também. A moça poder escolher um homem de Deus. E da mesma forma, o contrário, o rapaz escolher uma moça de Deus. A Rebeca, né, do Isaac, estava lá quietinha na família e o Isaac a encontrou, ela foi encontrada para se casar com Isaac lá. Né? Ela não apareceu, ela não se exibiu, ela não precisou se preocupar, ela não se descabelou porque nossa, eu preciso de um namorado, nossa, só eu estou sozinha. Então, assim, aguarde no Senhor o seu momento. Tem gente que diz, eu não creio que Deus separou ninguém. Eu creio que Deus separou, sim, porque Deus sabe de tudo. Ele sabe os fios do meu cabelo que caem, a quantidade que cai, quantos caem.
Então Deus planejou tudo desde o princípio, Ele sabe tudo da minha vida, Ele sabe o destino que Ele quer para a minha vida. Então eu acho que a moça, especialmente, precisa aguardar. E você vai encontrar o seu Isaac, assim como Rebeca também. Então, como Rebeca estava trabalhando, então trabalhe, estude, dedique-se à obra de Deus e você vai ser achada. Olha aí, a dica para as mulheres solteiras, né? Espere ser achada, mas enquanto isso, movimente e cuide das coisas de Deus. Com certeza. Paula, que passagem bíblica mais toca o coração da sua família? Ai, tem muitas, né? Mas assim, eu acho que como Josué, a nossa família precisa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso, Fernandinho costuma dizer sempre algo que o seu útero não gerou ninguém para o inferno. Então a gente precisa, desde do ventre ali, consagrar os nossos filhos ao Senhor e não desistir. Por mais lutas que a gente passe com os nossos filhos, que a gente não veja que ele está buscando um futuro em Deus, a gente tem que persistir, crer que Deus já os separou. Deus não separou os nossos filhos para algo no mundo. Deus separou, como falei, nossos filhos foram gerados para Deus. E se nessa trajetória aí o filho desviar um pouco aqui, desviar ali, você não pode desistir. Eu não vou desistir dos meus filhos. Os meus filhos, eles foram gerados para o Senhor. E eles, o tempo todo, a todo momento, são consagrados para o Rei. Isso aí. É importante consagrar e reconsagrar, né? Eu faço isso também lá. Consagro e reconsagro todas as vezes que eu lembro que eu posso, Sim. né? É ter esse entendimento. E qual reflexão você nos deixa a partir dessa passagem, né? Você já falou um pouquinho, mas para as famílias, a gente está caminhando para o final do nosso programa, embora a gente tenha uma surpresa para você, fica aí. Mas qual mensagem, né, você gostaria de deixar agora para as famílias? Olha, como Josué, que ele falou, né? Vocês precisam escolher a que Deus vocês vão servir. Então, acho que a gente está vivendo muito esse tempo da família se despertar para o altar de adoração que tem que ser estabelecido nas nossas casas, nos nossos lares. E esse altar é que determina o Deus a quem nós vamos servir na nossa casa. Então é isso, quando eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu estou declarando e dizendo a quem a minha casa vai servir, né? Então não importam as lutas, não importam as circunstâncias difíceis, isso já foi declarado e Deus está cuidando de tudo. Amém. 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 Família Mais, programa para toda a sua família, pela Atitude TV, toda sexta-feira, 21h30, e pela Bem Mais TV. E hoje com uma convidada muito querida, relevante, mulher, esposa, mãe, serva, cantora, Paula Santos. Muito obrigada, foi uma honra ter você aqui em nosso programa. Tá? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém. Mas antes de finalizarmos, a gente vai ouvir um pouquinho Faz Chover com Paula, Fernandinho e Mariá. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu
abençoado na sua casa e na sua família. E até o próximo programa. Como a coça